O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e abençoe a nossa tarefa. Entremos em sintonia com os espíritos benfeitores, responsáveis pelo nosso trabalho e vamos dar início lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, Busquemos o Melhor, por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por que reparas o argueiro no olho de teu irmão? Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que um movimento em serviço poderia sanar ou dissipar.
Nódulos da madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seriam de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar nossa melhoria contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz. E estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Que Deus seja louvado. E vamos então, sintonizados com a misericórdia divina, orar louvando o Pai Celestial por esses momentos em que passamos juntos em orações, vibrações, solicitações que sabemos serão ouvidas pelo Senhor e atendidas segundo as nossas necessidades. E peçamos então ao Mestre amado que seja aquele que irá levar ao Senhor as nossas rogativas. E com a prece que Ele nos ensinou, vamos orar fervorosamente, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vossos são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Dando continuidade à irradiação, vamos ouvir a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras.
qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento. Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhes disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Após a leitura das mensagens, vamos agora iniciar nossa irradiação, fechando os olhos. Esqueçam preocupações, pensamentos do dia a dia. Comecem a respirar profundamente. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado. Pense em sua família espiritual. Sinta o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. E nessa energia, fique envolvido por alguns minutos. Após esse contato mais sutil com a espiritualidade, vamos envolver agora
as pessoas que convivem conosco, em especial aquelas que estão passando por alguma dificuldade de ordem moral, material ou espiritual. Roguemos a Deus e aos bons espíritos que os assistam perante a fase que estão vivenciando. Envolvamos agora todos esses irmãos. Vibremos agora numa só sintonia, juntos, pelo nosso planeta. Vibremos energias de paz e refrigério para todos os que residem aqui. Vamos mentalizar a Terra sendo envolvida por uma luz de cura e união entre as pessoas. Mentalizemos o nosso Brasil sendo assistido por uma chuva de bênçãos que sai dos nossos corações, com energias que purificam a psicosfera do nosso país, que dá o acalento necessário aos corações aflitos
e envolve todas as pessoas diante das provas. Que essa mesma energia chegue até os desencarnados, em especial aqueles que estão em sofrimento. Que a misericórdia de Deus pacifique os corações aflitos, dê o conforto necessário diante dessa transição. Vamos mentalizar conforto espiritual e esperança para as pessoas que estão passando dificuldades de ordem material, em especial os desempregados. Irradiemos paz para as cidades que irão movimentar os festejos juninos. Que a bondade dos corações permeie os ambientes e a psicosfera local. Vamos mentalizar a nossa casa de oração, os centros espíritas do nosso país, recebendo a nossa energia de gratidão,
Que todos os trabalhos, trabalhadores e frequentadores sejam assistidos nesse movimento. E assim, com o coração repleto de paz, de gratidão, fiquemos alguns minutos em silêncio e nos preparemos para receber o passe espiritual. Amado Mestre Jesus, estamos encerrando mais um momento na Tua companhia. Amado Mestre, que durante essa semana possamos estar envolvidos na Tua paz, na Tua misericórdia, sabendo calar nas horas necessárias, sabendo falar a palavra certa no momento oportuno. Que consigamos ser instrumentos do Teu Evangelho aqui na Terra. Rogamos também ao nosso Pai que nos dê o acalento, o refrigério necessário diante das provas. E com essa energia, encerramos as atividades da noite de hoje, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja.